Irmãos, no 7º episódio de Mr. Bean, ele vai contar sobre o Natal de Mr. Bean. Mr. Bean, ele vai para uma loja comprar os utensílios para o Natal. Uma bolinha, pisca-pisca. É uma cena bem icônica. Acho que você deveria assistir, se você ainda não assistiu. E de repente, enquanto ele está fazendo a compra, ele se depara com um presépio. Um presépio está montado e ele começa a interagir com aquele presépio. Naquele presépio você vê então ali a figura de José, Maria, menino Jesus, e ali 3 homens com presentes, que nós vamos chamar de magos, não reis, como diz as Escrituras. E de repente então, Mr. Bean começa a interagir com aquele cenário. E é um cenário cômico, porque Mr. Bean quer fazer piada, basicamente é isso. E ele então mexe no boi que está do lado de Cristo e faz mu. E aí José diz, shh. Ele pega o burrinho, imita o burrinho, e Maria diz, shh. E ele começa então a tramar aquela cena em que a importância é de ver o menino Jesus descansando. E de repente, um daqueles que estão com os presentes tosse, e os 2 amigos fazem, shh. E a cena, ela extrapola, porque ela não está mais só apenas no presépio. De repente, Mr. Bean começa a trazer o exército inglês passando em frente ao presépio cantando. Tan, tan, taran, tan, taran, e todo mundo diz, shh. Porque a ideia é mostrar que Jesus está dormindo. E a cena vai escalando, de repente começam a aparecer ovelhas gritando. Vem uma carrocinha e prende as ovelhas. Depois disso, vem então o mais inesperado. Um tiranossauro rex aparece na cena e assusta Maria. E para salvar aquela cena, então, entra novamente o exército inglês com o seu tanque de guerra atirando no tiranossauro rex. E como que quem irá salvar aquela cena, aparece um helicóptero voando, e lá tem um arcanjo pendurado, e nas suas pernas há um imã, e ele vai descendo até o presépio, e pega na cabeça de Jesus daquele caos, tira Jesus do presépio, e vai na cena mais próxima, que é uma Barbie, e ele coloca então Jesus deitado numa cama de Barbie, traz José e Maria, e deixa eles ali em paz. O Mr. Bean é interrompido porque o policial fala, olha, chega disso. Mas na simplicidade de Mr. Bean, ele quer demonstrar que ele tem um apreço para a história do Natal. Ele está interagindo com o Natal. Mais do que isso, pode ter parecido, aliás, aconteceu há diversos anos atrás, essa história, mas os personagens que interagem com o Natal são presentes. E a pergunta que fica, que também é uma pergunta para o próprio Mr. Bean, é qual que é a nossa postura diante do Natal? Qual que é a sua postura diante da mensagem do Natal? Quero ler com você então o texto, nosso texto de Mateus, capítulo 2, a partir do verso 1. Nós vamos ler do 1 até o verso 11, vamos ler direto. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isto, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou, onde o Cristo deveria nascer? E eles responderam, em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes, vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando o tiverem encontrado, avise-me para que eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente ia adiante deles,
até que chegando parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Até aqui. Irmãos, como foi pregado pela manhã, nos dias de César Augusto, foi baixado um decreto que era necessário o povo ser contado. José, casado com Maria, era da linhagem de Davi. Era necessário ele voltar para a sua cidade natal, a cidade de Davi, Belém. E lá na cidade do rei Davi, naquele local, então Maria, esta jovem grávida, passa a ter as suas contrações. De forma muito clara, ela dá então à luz a um filho. E naquele instante vai se dizer que alguns pastores que estavam no campo recebem então uma visita extraordinária. Esse é o texto de Lucas. E os anjos, um anjo desce do Senhor para dizer que a glória do Senhor estava brilhando ao redor deles, e aqueles homens foram tomados de medo. O anjo vai dizer: não tenham medo, porque eu vou lhes trazer uma boa notícia, uma grande verdade, uma grande beleza de alegria para todo o povo. É que hoje, exatamente agora, enquanto o rei está contando às pessoas, aqui em Belém, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E vocês vão ver um sinal, porque vocês vão entrar e encontrar uma criança envolta com panos numa manjedoura. E de repente, enquanto o anjo falava isso, uma multidão de anjos aparece. E começa então esse exército celestial a louvar a Deus, glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens. Paz a quem Ele quer bem. E logo depois disso, então, os pastores correm para Belém. Correm para encontrar Maria, encontram Maria e José e o bebê na manjedoura. E o texto vai dizer que os pastores voltam depois de ver a cena do nascimento daquele menino, deitado na manjedoura, glorificando e louvando a Deus, porque tinham visto e ouvido aquilo que o Senhor havia anunciado a eles. Dá para imaginar, irmãos, aquele coral celestial, essa multidão, esse exército de anjos, ensaiando nos céus, esperando o momento exato para ser anunciado a grande verdade, e de repente alguém dá a ordem. Quem dá a ordem? O próprio Deus, o próprio menino Deus, dizendo: eu nasci, ele dizendo: agora vai e anuncie aos pastores. E aquele ente santo, que é o que vai dizer o texto de Lucas, aquele ente santo que foi concebido pelo Espírito Santo, está crescendo em Maria. E o verbo se faz carne. E enquanto aquele embrião se desenvolve, enquanto aquele feto se desenvolve, ele sustenta todas as coisas. Ele sustenta a sua mãe. Ele sustenta as estrelas. Aliás, ele chama as estrelas pelo nome. E aquele neném no ventre, o menino Deus, dando ordem aos próprios anjos para anunciar que havia chegado. É este que deve ser adorado. E aqui, irmãos, passa-se então a ter um grande debate na história do cristianismo. Dois grandes debates, que são resolvidos em dois concílios. Um concílio de Niceia e outro concílio, o de Calcedônia. Porque um rapaz chamado Ário vai dizer que se o verbo desceu, se o verbo se encarnou, se o verbo nasceu, ele então sofreu mudança. E ele está agora localizado, ele não é mais um ser infinito, não é um Deus todo-poderoso. E a lógica de Ário é a seguinte: se ele coube no ventre de Maria, logo ele é limitado. E se ele é limitado, ele não é então Deus todo-poderoso. Ele não é infinito, logo Jesus seria uma criatura super elevada, mas não o próprio Deus. Seria então a grande primeira criatura, mas não o próprio Deus. E aqui, irmãos, eu tenho que pedir
perdão a vocês. Porque algumas semanas atrás eu enviei uma música que a gente quase cantou aqui, falando justamente sobre isso. A gente quase cantou que ele é o começo de tudo, o princípio da criação, quando na verdade essa é uma grande heresia. E eu preciso pedir perdão aos irmãos, porque foi falta da minha instrução em vocês no grupo base. A gente quase cantou uma música que enaltecia uma heresia que já foi resolvida há séculos atrás. Jesus não é o primeiro da criação, ele é o próprio Deus. Ário dizia isso. Se ele se encarnou, ele perde então a sua função de Deus, ele é uma grande criatura, mas ele não é o próprio Deus. E o Concílio de Nicéia então vai responder com uma palavra dizendo que Jesus Cristo, ele é da mesma substância do Pai. Ou seja, ao decretar que o Filho é consubstancial com o Pai, os padres de Nicéia, os pastores de Nicéia, se assim você acha mais fácil de ouvir, dizem então que Deus, onipresente, onisciente, todo o Pai da eternidade, cheio de poder, pertence e é igual ao Filho. O Pai e o Filho têm a mesma substância, não são diferentes. E a defesa do concílio vai mostrar que na encarnação, o Verbo tem uma missão, e não uma diminuição do seu estado. Eles vão argumentar que a natureza divina não pode ser presa ou diminuída ao entrar em contato com a matéria. Ao mesmo que a luz do sol, quando toca na lama, ela não se suja com a lama. Ela continua brilhando, ela continua sendo a luz do sol, ela continua sendo o próprio sol. E aí nós temos dois nomes. Santo Atanásio, que era um jovem, diácono de Nicéia, que auxiliava o bispo de Alexandre. Aliás, o bispo Alexandre. E ele é quem melhor formula, então, a frase que irá levar o concílio a um fechamento sobre a encarnação do Verbo. E ele vai dizer o seguinte: se o Verbo deixasse de governar o universo para estar apenas no corpo de Jesus, o universo então teria se desfeito. Pois o universo depende do Verbo para existir. A cada segundo, como vai dizer o texto de Colossenses 1,17, tudo subsiste e existe por causa dele. Nada que existe, existe sem o Verbo. Portanto, para que o mundo continuasse girando, enquanto Maria estivesse grávida, o Verbo tinha que estar sustentando o cosmos, ao mesmo tempo que estava sendo formado no ventre de Maria. E o texto final do credo vai refletir justamente esse paradoxo, essas coisas que precisam ser colocadas lado a lado para proteger a verdade. Ele é Deus de Deus, ele é luz de luz. Ele desceu, mas de forma não espacial, mas metafórica, e se fez homem. Porque então a vitória em Nicéia é para dizer que essa descida não é uma descida espacial, como se ele descesse de lá para cá e não pudesse mais estar lá, mas de uma forma econômica. Agora ele pode estar se manifestando em amor, em união com a carne, sem deixar o seu trono divino. Em resumo, a onipresença do Verbo na encarnação não foi vista como um grande problema para ser resolvido naquele concílio. Porque ela é a própria prova da sua divindade. Se ele pôde se fazer pequeno sem deixar de ser infinito, então ele é verdadeiramente Deus. Se ele tivesse deixado de ser onipresente para caber no útero, então estaria certo. Ele seria apenas uma criatura. E aqui eles resolvem então o debate sobre a encarnação, sobre a divindade de Cristo. E continua-se um novo debate. Um novo debate vai falar sobre, então, sobre a sua natureza. Agora em Calcedônia, anos à frente, vai ser afirmado que Cristo tem duas naturezas, em uma só pessoa, o Verbo. Sua natureza divina e humana, na pessoa do Verbo. E para explicar essa
onipresença, ou seja, essa natureza divina, e a sua localização no útero, ou seja, a sua natureza humana, eles colocaram então 4 advérbios famosos, chamados de acerca de Calcedônia, para falar das duas naturezas e da pessoa. Vai dizer que as duas naturezas são sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação. Sem confusão, porque a natureza divina não se transformou em carne, e a onipresença não esteve apenas numa localização. O Verbo continuou sendo infinito. Não há mudança, porque Deus não mudou para se tornar homem, mas Ele permaneceu sendo aquilo que era. Sem divisão, porque as duas, aliás, não são duas pessoas, esse é o ponto. Não há uma pessoa no céu e uma pessoa na terra, mas uma única pessoa que sustenta o universo e que ao mesmo tempo chuta o ventre da sua mãe. Não há separação entre a humanidade e a divindade. Elas nunca mais se separam. As duas naturezas estão unidas numa única pessoa. Os seus atributos de uma natureza podem ser referidos à pessoa, mas não podem ser transferidos a outra natureza. O que eu quero dizer com isso é que o que não pode acontecer? A humanidade de Jesus não pode se tornar onipresente. O corpo dele não pode ficar do tamanho do universo. Da mesma forma, a divindade não fica presa em 45 centímetros quando nasceu. E o que acontece é que o Verbo, então, vive duas realidades, simultaneamente. Pela sua natureza divina, a pessoa está em todo lugar, sustentando os átomos, as galáxias e a vida da sua mãe. E pela sua natureza humana, a mesma pessoa está localizada, sentindo calor, vendo a escuridão no útero da sua mãe. Em resumo, este concílio, o segundo concílio agora de Calcedônia, vai definir que a onipresença do Verbo é preservada na distinção das suas naturezas, enquanto a presença no útero é garantida pela unidade da sua pessoa. E a frase que sintetiza tudo isso é que o que ele era, ou seja, Deus, permaneceu sendo Deus. E o que ele não era, ou seja, homem, ele então assumiu. E esse é o ponto talvez mais difícil da nossa pregação. Agora eu vou voltar para os evangelhos. Se a gente voltar então para os evangelhos, saindo dos debates, nós vamos continuar essa história do Natal, onde Jesus nasce, os anjos aparecem, os pastores visitam, e agora nós precisamos continuar crendo que há uma harmonia entre os evangelhos, que naquele mesmo momento em que as hostes celestiais cantaram, anunciando a glória de Deus aos pastores, num outro canto no Oriente é levantada então uma estrela, que aparece no texto de Mateus, o menino Deus chamando a estrela pelo seu nome, e os magos do Oriente, os sábios do Oriente, homens que talvez não tivessem tanta devoção a Deus, mas buscavam por uma verdade, passaram então a seguir aquela luz, passaram a seguir aquela estrela, e essa estrela os vai guiar até Jerusalém. E aqui, irmãos, nós precisamos ver que os nossos desenhos, no caso especificamente os nossos presépios de Natal, muitas vezes misturam as histórias e a gente precisa corrigir ela. Acabei de falar no começo, a Bíblia nunca falou de 3 reis magos, são alguns sábios, alguns magos. Não se misture com aquilo que a Bíblia não diz. E quem visitou primeiramente quando estava na manjedoura são os pastores e não os magos. Os magos vão chegar depois, é isso que vai dizer o próprio texto. O texto vai dizer que eles entram numa casa e vem um menino, não mais um recém-nascido. Irmãos, os autores bíblicos sabem fazer distinções. Assim como eu consigo olhar para o Dudu, eu consigo olhar para o Murilo, eu consigo olhar para a Bianca, eu consigo olhar para o João, eu consigo olhar para a Maite Luiz, todos esses a gente consegue identificar, isto é um bebê, isto é um recém-nascido. E os autores bíblicos também conseguiam fazer essa distinção.
Por isso é dito que eles encontram um menino com a sua mãe, enquanto os pastores encontram um recém-nascido numa manjedoura. Aliás, o texto de Lucas vai dar mais informação para a gente, dizendo que ele chegou depois, porque Jesus é levado então ao seu 8º dia para ser apresentado, é circuncidado então, depois de 30, 40 dias, ele é levado ao templo para a purificação da sua mãe e para ser pago aquilo que a lei de Moisés instituía aos primogênitos. Êxodo e Levítico vai dizer que era necessário pagar, se o menino nascesse um homem, uma criança, o primogênito era necessário pagar 60 gramas de prata. Seus pais pagam isso. Mas era necessário também uma purificação feita pela sua mãe. Maria estava com seu fluxo de sangue contínuo, e era necessário ele então fazer uma purificação, é o texto que nós lemos no começo da abertura do nosso culto. E é oferecido então um sacrifício, 2 pombinhas ou duas rolinhas, um pagamento que é dado por aqueles que não têm dinheiro. Em Levítico vai dizer que aquela que é levada depois do nascimento do seu filho, para ser purificada diante do sacerdote, deve levar um cordeiro e uma rola, ou uma pomba. Aqueles que não têm, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. E Maria leva então 2 pombinhas. O que isso quer dizer? Quer dizer que os magos não tinham chego ainda, porque a Bíblia diz que os magos chegam e entregam presentes. Entregam ouro, incenso e mirra. Ou seja, naquele momento da apresentação de Cristo em Lucas, onde nós lemos a adoração sendo dita: Senhor, eu já vi a tua promessa, eu já vi a encarnação do Filho, pode me levar. Naquele instante, os seus pais não tinham recebido os magos. Eles não tinham aquele ouro. Jesus então recebe a visita, narrada pelos evangelhos, de 2 públicos: os pastores, aqueles que estavam próximos, representando os judeus. Do outro lado você tem então os sábios ou magos, que vêm do Oriente, representando aqueles que estavam distantes, gentios, ou pelo menos aqueles que nós não temos muitas informações, assim como não temos, por exemplo, sobre o passado de Melquisedeque. Por que Melquisedeque adorava ao Senhor, ninguém sabe, mas ele adorava. Por que esses magos no Oriente adoravam ou buscavam saber sobre o rei dos judeus, a gente também não sabe, mas a Bíblia diz que eles vieram de longe. Por isso que a gente precisa corrigir, talvez, esse nosso presépio. Se você gosta de presépio na sua casa, corrija aí. Não coloque os pastores junto com os magos, a não ser que você entenda que você não está representando bem o texto bíblico. Mas meu ponto aqui não é o cenário. Meu ponto aqui é a postura que nós devemos ter. Jesus não tem apenas um nascimento que é um relato de um evento histórico, como o pastor pregou pela manhã, mas é a própria revelação do Evangelho de Deus se tornando claro aos homens. Deus mostrando e requerendo de nós uma verdadeira adoração. E antes de nós nos prostrarmos diante desse menino, é necessário nós vermos que o próprio Deus se humilhou. É Ele que se inclina primeiro. É Ele que se faz propício a nós primeiro. Nós vamos perceber que Ele é que se abaixou a nós. O Verbo se esvazia. E a grandiosidade do Natal, irmãos, é que aquele grande Deus do Monte Sinai, que demonstrava sua glória, amedrontava naquele monte que tremia e fumegava, agora demonstra sua grande glória por meio do menino na manjedoura, na sua humilhação gloriosa. E essa é uma história, irmãos, que parece meio estranha, porque o próprio Deus vai dizer que ele não pode ser contido em templos feitos por mãos humanas. Ele não cabe na construção de Salomão. Ele não cabe na construção do grande rei Herodes na sua segunda reconstrução do templo. Deus criou tudo pela palavra do seu poder. Ele fez céus e terra. Os céus são o seu trono, a terra é o estrado dos seus pés, e agora Deus vem de forma humilde, semelhante a nós, do pó da terra. Será que eu vou habitar em templos feitos por mãos humanas? Um dos pais da igreja, Tertuliano, ele escreve um sermão
sobre a ressurreição da carne. E ele vai argumentar algo que é muito interessante, pode ser maluquice, mas eu creio que eu posso oferecer um texto bíblico para sustentar isso que ele vai trazer, e eu vou ler para os irmãos. Mas ele vai dizer que Deus estava, enquanto moldava Adão no barro, em Gênesis, ele estava pensando no Cristo encarnado, pensando no verbo que iria se fazer carne. E Tertuliano escreve o seguinte: pense em Deus, inteiramente ocupado, dedicado, com suas mãos, seus sentidos, sua atividade, seu cuidado, sua sabedoria, sua providência e, acima de tudo, o seu amor, que estava ali ditando cada linha do corpo de Adão, pois qualquer que fosse a forma com que ele desse naquele barro, ele estava pensando em Cristo, que haveria de se fazer homem. O autor de Hebreus, capítulo 10, no verso 5, ele vai trazer uma interpretação do Salmo 40 e ele vai colocar na boca do Messias uma frase. Inspirado pelo Espírito Santo, o autor de Hebreus vai dizer o seguinte: por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifício e oferta quiseste, mas preparaste um corpo para mim. É interessante, irmãos, porque o texto que o autor de Hebreus está citando é o texto de Salmo 40, onde vai dizer: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e Ele ouviu o meu clamor, Ele me tirou de um charco de lodo, Ele colocou os meus pés sobre uma rocha, Ele firmou os meus passos, Ele colocou um lábio agora com cânticos ao Senhor, hinos de louvor ao Senhor. Muitos verão, muitos temerão, muitos confiarão no Senhor. Bem-aventurados são aqueles que confiam e esperam no Senhor, não são aqueles que são arrogantes ou os mentirosos. E aí ele vai finalizar esse trecho dizendo, o trecho dizendo: sacrifícios e ofertas quisestes, abriste os meus ouvidos. Isso é o que diz o Salmo 40. Abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Mas o autor de Hebreus, ao fazer essa citação de Salmo 40, ele não está usando a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento em hebraico, ele está usando a Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, que foi feita séculos antes de Cristo Jesus. O que está acontecendo aqui, irmãos? Na tradução grega, a frase diz: abriste os meus ouvidos, sacrifícios e ofertas não quisestes, abriste os meus ouvidos. O que significa que, se foi aberto os ouvidos, foi dado uma condição de obediência total. E os tradutores da Bíblia para o grego, então vão traduzir de forma interpretativa como um corpo me preparaste. Porque a lógica dos tradutores é: se Deus abriu os ouvidos para a obediência, Ele capacitou o corpo todo, inteiro, para realizar a sua obra de obediência. Ou seja, o autor de Hebreus escolhe especificamente a versão grega, um corpo me preparaste, para encaixar perfeitamente na encarnação do verbo. Porque ele está dizendo que quando Jesus entrou no mundo, Hebreus 10, 5, na sua natividade, ele estava cumprindo o verdadeiro sentido do Salmo 40, dizendo: Deus nunca quis sangue de animais. A solução é a obediência perfeita de um homem. E o meio disso é obedecer para morrer, e Jesus precisava desse corpo. E essa é a nossa conexão direta do Natal, daquele que se encarna, então, para morrer na cruz. O Filho Eterno, ao assumir a humanidade, apropriou-se das palavras do profeta. Aliás, palavras proféticas de Davi em Salmo 40. Ele é o verdadeiro adorador que vai dizer: Pai, os animais não resolvem o problema. Tu me deste um corpo humano e eu vou usá-lo para fazer a tua vontade até a morte. E então o verbo se faz carne, habita entre nós. Faz tenda entre nós, tabernacula entre nós. E o Evangelho então inverte completamente a nossa lógica, a lógica humana de que não é um rei num palácio, mas um Messias numa
manjedoura entre animais. Não é um poder político, mas é a graça dada aos humildes. Não é a riqueza com grande pompa, mas um sacrifício, um serviço de um menino numa manjedoura. A nossa própria sociedade, irmãos, vê quando crianças sofrem, pobres crianças, vai se olhar para a criança e dizer: nossa, essa criança não pediu para nascer. Por que ela está sofrendo? E você vê então, junto comigo, Maria e José, num lugar como aquele, não havia quarto, como o pastor pregou pela manhã, no meio dos animais, com um filho embrulhado, colocado numa manjedoura, lugar onde os animais deveriam estar comendo. O cenário é de pobreza e de sofrimento. Mas a grande diferença das crianças do mundo e desta criança aqui na manjedoura é que o próprio Cristo pediu para nascer. Ele disse: eu vou, eu farei o caminho, eu farei então a propiciação, eu serei propício a eles, eu serei o sacrifício a eles, eu irei sofrer no lugar deles. O próprio texto de João, no capítulo 10, quando o Senhor vai falar sobre o seu pastoreio, que Ele é o bom pastor, Ele também vai dizer que Ele é quem entrega a sua própria vida, é Ele quem dá, aliás, que ninguém lhe tira a vida, mas que Ele espontaneamente a dá, Ele a requer, Ele a tira, e isso Ele faz por causa do mandamento do Pai, que Ele recebeu do Pai, e Ele faz a sua vontade. Irmãos, o Natal ele só vai ganhar vida quando existir uma resposta nossa para a glória de Deus na manjedoura. Não basta nós observarmos as luzes, não basta nós admirarmos as estrelas, não basta nós conhecermos a história, até mesmo sabermos das profecias. É necessário se inclinar ao Messias, é necessário se ajoelhar diante do menino Deus. Mateus vai contar que naquele período a estrela então surge no Oriente. Os magos sábios do Oriente, eles começam a observar os céus, eles vão até a Jerusalém, eles sabem que está acontecendo algo extraordinário, e parece pelo texto que eles não vão diretamente à casa de Herodes. Na verdade, eles vão entrando em Jerusalém e perguntando: aconteceu alguma coisa aqui, as pessoas devem saber. Onde está o rei dos judeus que nasceu? Onde está o rei dos judeus que nasceu? E então Herodes e toda Jerusalém passa a ficar atemorizado, sem saber o que está acontecendo. Eles ficam em polvorosa. E aí, Herodes, junto com todos os principais sacerdotes, os escribas do povo, pergunta: aonde que deveria nascer esse grande rei? E o rei que deveria levar o povo à adoração a Deus, ou os líderes religiosos deveriam levar a adoração, aliás, levar o povo a adorar a Deus, dão uma resposta pronta, uma resposta sábia, uma resposta teológica, uma resposta verdadeira. Mas nenhum deles tem a coragem de continuar a caminhar em direção àquela estrela que guiava os magos para encontrar o grande rei. Herodes se perturba, Jerusalém se alarma, os escribas e os fariseus são consultados, eles falam: olha, é de Belém. Sim, é em Belém, na casa de Davi, porque é isso que diz o profeta, que aquele que virá, irá guiar, irá apacentar o povo de Israel, e eles citam o profeta, mas não há devoção alguma, não há nenhuma intenção de real adoração dos escribas, dos líderes do povo, do próprio rei. Por isso os magos saem sozinhos. Os magos começam novamente sua caminhada a Belém. E é interessante que eles ficam animados, entusiasmados, novamente, porque veem a estrela brilhando. A estrela brilhando. É impressionante, irmãos, como as Escrituras, elas vão sempre nos levar a uma adoração. A mensagem que você ouve do Evangelho, essa estrela que brilha, essa mensagem que ecoa no seu coração e na sua mente, deve te levar à adoração daquele que nasceu, porque senão será apenas mais uma informação que você ouviu, mais uma história que lhe contaram. Os magos
se alegram com júbilo. Eles falam, olha, a gente parou a estrela, parou aqui. A gente estava caminhando, já tinha vários tempos, muitos tempos, e ela parou. E eles festejam, eles entram em grande júbilo, é o que vai dizer o nosso texto. O texto a partir do verso 10. E vendo eles a estrela se alegraram com grande e intenso júbilo, entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Irmãos, o Natal, ele só vai ser real. A mensagem do Natal só vai ser real quando nós nos debruçarmos diante do menino. O nascimento do rei só é verdade. O nascimento do Salvador só é real quando você consegue entrar nesta casa e se ajoelhar diante deste menino. A verdade é que este Natal só ganha vida, só passa a ser algo real se você deixar de observar e passar a adorar. Não é apenas saber sobre o nascimento que vai lhe salvar, mas é se render ao Rei, que irá então lhe trazer a salvação. E render-se a esse menino, porque esta criança que está sendo amamentada é a mesma que naquele exato momento sustenta todas as coisas, sustenta as estrelas. Aquele menino que está sendo acariciado por sua mãe, é ele que mantém o fôlego de todas as pessoas. É ali que a divindade brilha através da humanidade enfaixada nos panos, e aqueles olhos sábios conseguem então contemplar e adorar ao Senhor. Sabe, irmãos, muitos podem ter entrado ali naquela casa. O pastor pregou pela manhã que eles iriam ficar num quarto. Imagine só os familiares de José dizendo, olha, José nasceu o filho dele, vamos lá ver a criança. As pessoas entraram, viram, e não deram nada para a criança. Ou quem sabe alguém foi lá levar uma farinha, levar um óleo, viu a criança e não se curvaram ao menino. E a pergunta, irmãos, é justamente essa: será que nesta noite, a mensagem do Natal, ouvindo essa história do menino Deus, das profecias dadas a nós, da chegada do Messias, será que a gente ainda consegue não perceber a glória desse Cristo? Se isso ainda não aconteceu, a necessidade é que você deve orar e clamar ao Senhor, pedindo para que Ele abra os seus olhos, para que você possa contemplar a este Rei. E eu preciso dizer, irmãos, que a adoração a este menino Deus, a este Rei, ela não pode ser de mãos vazias. A nossa salvação é sem mérito nosso, ela é por meio da graça, mediante a fé em Cristo Jesus. A salvação pertence ao Senhor, ela é totalmente dele. Não é disso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que todo adorador, quando vai encontrar com o seu Senhor, ele entrega algo. Os magos vieram distante, eles sabiam, o rei nasceu, e eu não posso ir diante dele sem lhe entregar algo, sem lhe entregar honrarias, sem lhe oferecer aquilo que eu posso oferecer. Os magos trazem ouro, incenso e mirra, e nós, irmãos, podemos oferecer ao Senhor os nossos corações, a nossa vida, chegar diante desse menino que está nessa manjedoura, sendo acolhido pela sua mãe e pelo seu pai, e oferecer a sua vida em devoção. Uma das grandes obras, se não me engano, de Michelangelo, é chamado de Pietà, ou de piedade. Ela é a imagem de Jesus morto nos braços de Maria. Está lá na Capela Sistina, se eu não me engano, é uma escultura de mármore. E ali você tem Jesus morto nos braços de Maria, e Maria olhando para Jesus, e o seu rosto brilha. Porque a palavra piedade, ou a pietà, ela não é algo de Deus para os homens, dos homens a Deus. Piedade é a devoção de quem recebeu grande misericórdia. Diante deste menino cheio de graça e de verdade, deste Rei, a nossa resposta é a devoção, é a piedade das nossas vidas.
você deve vir a Ele, deleitando-se com o seu coração, expressando a Ele que você depende totalmente dEle, que embora pequeno, frágil, nos braços de sua mãe, Ele ainda tem todo o poder, Ele ainda era o Rei dos Reis, Ele ainda sustenta a sua vida, e você com atos de abnegação, com demonstração da sua gratidão e devoção, você pode então adorar a Ele. Nós precisamos sim olhar para essa luz do Evangelho que nos aponta e nos conduz a Cristo como a luz, como aquela estrela conduziu os magos. Ela iluminou aqueles olhos para que eles pudessem ver a glória do Filho unigênito. Mas nós devemos ser como aqueles sábios também. Priorizar as nossas vidas para estar sempre diante do Cristo, vivendo diante dele, se esforçando para estar diante dele como devoto a ele. Se você ainda não o encontrou, se você ouviu sobre vários relatos de nascimento, mas ainda não pôde vê-lo numa manjedoura, eu preciso lhe apresentar este Deus, o Salvador, que morreu para estar no seu lugar e levar os seus pecados, pagar a sua dívida, para pagar uma fiança que nós tínhamos, uma dívida que tínhamos com Deus Todo-Poderoso. E essa oferta, ela foi perfeita e aceita por Deus. O Natal, irmãos, só vai ser uma mensagem de vida para cada um de nós, quando cada um de nós nos prostrarmos diante desse grande Rei. Enquanto aquele bebê era amamentado, ele sustentava o universo. Enquanto ele chorava, ele governava as estrelas. E esse é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, de que Deus não está distante. Ele entrou na história, Ele se fez tocável, Ele veio pessoalmente carregar os nossos pecados para nos dar vida eterna. E diante disso, só apenas uma resposta a cada um de nós: a adoração e a piedade a esse Deus. Não sejamos apenas observadores do Natal, mas participantes deles, entrando na casa, nos prostrando diante do menino Deus e entregando tudo que nós temos a Ele, uma oferta de vida a Ele hoje, se prostrando diante dEle hoje, porque só Ele é digno de todo louvor, toda a honra e toda a glória. Amém. Feche seus olhos. Nosso grandioso Deus, nessa sua grandiosidade, o Senhor também demonstra a grandiosidade da história e do plano da redenção do Senhor. Do Verbo que se encarnou e habitou entre nós e que vimos a sua glória, glória do Filho unigênito do Pai. Pai, que a mensagem do Natal, desse nascimento do menino, não nos leve apenas a pensarmos sobre o nascimento, sobre a manjedoura, mas que as nossas atitudes, nosso coração possa ser de alguém que se prostra diante do Rei que nasceu, diante do Messias, diante daquele que tem todo o poder, diante daquele que pode tirar as nossas vidas, tirar o nosso fôlego, diante daquele que pagou os nossos pecados. Que os nossos corações possam desenvolver, por meio do Teu Espírito, essa devoção, como dos magos, que passaram por diversos lugares, caminharam, com um foco claro de enxergar e estar na presença do grande Rei dos Judeus. Nós queremos também, Senhor, estar diante de Ti, todo instante, com a nossa vida devota ao Senhor, entregando a Ti aquilo que o Senhor tem dado a nós, o dom da vida, que nós possamos entregar a Ti em sinal de rendição e de adoração a Ti. Em nome santo de Jesus que nós oramos. Amém.